E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente a novela RX 5500 chegou ao final, a AMD agora sim lançou a placa, já tem para vender, já tem os preços oficiais das duas versões que foram anunciadas. E antes de começar a conversar sobre essa placa, é importante já mencionar que o nome da placa não é apenas aquele RX 5500, daquela versão OEM que o Tech Power Up testou, mas sim RX 5500 XT 4GB e 5500 XT 8GB. Onde não há diferença nas especificações das placas, é o mesmo chip, mudando apenas na quantidade de memória. E nesse vídeo eu vou comentar o que eu achei do preço anunciado, da performance em relação às placas atuais da NVIDIA, da evolução energética que aconteceu em relação a 580, especialmente em relação ao 590, e da grande oportunidade que a AMD perdeu com esse lançamento. A GameMax traz ao mercado brasileiro os melhores produtos para o público gamer, do casual ao entusiasta, como os teclados mecânicos RGB, mouses e headsets, os belíssimos gabinetes, dentre eles os modelos com fundo infinito, water cooler para todos os gostos e, claro, os monitores de curvos à tela plana com foco no competitivo online. Saiba mais pelo primeiro link na descrição. Há uns dias atrás eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu comentei sobre a RX 5500, que deveria ser lançado no dia 12 de dezembro, e cá estamos nós no dia 12 de dezembro, realmente chegou as placas, inclusive nos modelos customizados, onde eu fiz algumas previsões que haveria sim a versão de 8GB, porém ela seria mais cara, uma coisa muito óbvia. Então nós temos aqui as duas novas placas equipadas com o chip Navi 14, a RX 5500 XT 4GB, que custa $169, e RX 5500 XT 8GB, mesma placa, só muda a memória, por $200, ou 199, como eles gostam de chamar. Isso significa que a versão de 4GB custa $10 a mais que a 1650 Super, o que é uma coisa um pouco estranha, porque a AMD segurou o lançamento, não queria falar o preço. O que todo mundo imaginava é, cara, a AMD vai pegar e vai dar um strike na NVIDIA. Por quê? A NVIDIA já havia mostrado as suas cartas nesse jogo de poker, vamos dizer assim. A NVIDIA falou, ó, eu vou lançar as versões Super, 1660 Super, para trazer uma placa mais rápida nessa categoria, e a 1650 Super, para corrigir, na minha opinião, um erro do passado, que foi a 1650. Uma placa lançada no preço errado, lá em maio. E ela lançou a versão Super 1650, entregando 30% a mais em relação à sua própria placa, $10 mais cara apenas. Um excelente upgrade, já fiz um vídeo inclusive sobre isso aqui no canal, está aparecendo aqui no canto, já estou testando inclusive a própria 1650 Super, já tem aqui em mãos. Enfim, e agora o que eu imaginava que iria acontecer é que a AMD iria simplesmente lançar a placa mais barato, que uma coisa que faria sentido. Pô, tudo bem, a gente entrega um desempenho um pouquinho abaixo de uma 1650 Super, tem a mesma quantidade de memória, né? Vamos lançar por 139, 129, ela daria um belo strike na 1650 Super. E ainda mais a versão de 8GB. Se a AMD pega e lança essa placa de 8GB pelo mesmo preço da 1650 Super, ou que seja $10 acima, cara, uma placa com praticamente a mesma performance, um pouquinho mais lenta, só que com mais memória, com o dobro de memória, seria um excelente diferencial. Porque a gente sabe que placas de 4GB chegam a um certo ponto que você pode ter problemas com VRAM. Inclusive nos meus comparativos vocês vão ver isso depois, em jogos mais exigentes a gente teve problema com VRAM. E a AMD perdeu a oportunidade de dar um strike, de fazer a NVIDIA, sei lá, baixar o preço, lançar uma versão de 6GB, sei lá, né? E lançou as placas um pouco mais caras. E aí a questão é que na faixa de preço dos $200, a AMD não está sozinha. Ela lançou ali a sua versão de 8GB e por $10 a mais dá para comprar a GTX 1660 de 6GB, que tem sim 2GB a menos de memória, só que é uma placa um pouquinho mais rápida. Então fica meio assim, pô, beleza, eu posso ter mais memória, só que eu vou ter que ter uma placa um pouquinho mais lenta. E se você esticar para a 1660 Super, que foi lançada por $230, é uma placa que chega a ser aproximadamente 20% mais rápida que a 5500 XT 8GB. Ela tem menos memória, mas ela é uma placa 20% mais rápida.
Então, até que ponto a memória RAM vai fazer diferença para 5500 XT nessa competição? Porque quando você precisar de mais GPU, é a 60 Super que vai estar lá com um desempenho melhor. Obviamente, varia de jogo para jogo. Tem jogo que a AMD se dá melhor, tem jogo que a NVIDIA se dá melhor. Mas, lançado no preço certo, essa placa iria dar um chacoalhão na NVIDIA, cara. Obrigaria aí, de repente, um corte de preço. Infelizmente, não foi isso o que aconteceu. Eu vou mostrar para vocês os testes divulgados aqui, tanto no site Tech Power Up, quanto no canal do YouTube Hardware Unboxed, né? O pessoal fala que é o meu irmão lá da Austrália, e o cara parece comigo, sei lá de onde que tiraram isso. Enfim, aonde nós vemos que a 5500 XT, 8 GB, é um pouquinho mais rápida ali na média em relação a uma 580, o que é uma coisa boa, né? Era o que a AMD havia falado, ó, nós vamos lançar uma placa um pouco mais rápida ali que uma 580, mais ou menos entre a 580 e 590. Você vê que ela é inferior a 590, mas está ali quase na mesma performance. É um pouco inferior em relação a 1660, assim como falei para vocês agora há pouco, e é aí um bocadinho inferior em relação a uma 1660 Super, né, na casa dos 20% de acordo com o site Tech Power Up. Eu ainda não tenho, como eu falei, a 5500 XT, não posso confirmar isso. E nós vemos que em relação à placa 1650 Super, ela fica ali um pouquinho mais rápida, né? Aonde vai fazer diferença em relação à placa de 4 GB da NVIDIA, quando precisar de mais memória. E isso reforça aquilo que eu falei para vocês. Se a AMD tivesse lançado essa placa um pouco mais barata, a NVIDIA tá em maus lençóis, cara. Acabou de lançar a placa, já ia ter um problema com ela. Nós temos aqui o custo por frame, em 12 jogos, eles colocaram ali o preço das placas. A 570 ainda tem o melhor custo por frame, porque é uma placa que custa muito baixa, custa ali $130. É uma placa que vai acabar causando dor de cabeça para a própria AMD, porque ainda tem estoque dessas placas, não sei lá, estão fabricando essas placas ainda. A AMD agora está concorrendo não só com a NVIDIA, está concorrendo com ela mesmo, porque você vê que a 580 e a 590 tem um custo por frame melhor que elas, que essas placas recém-lançadas. E a 580 e 590 também tem 8 GB de memória. Vocês podem ver pelo gráfico aí, ó. E a 1650 Super tem um custo por frame melhor também, porque foi lançado num preço ali mais razoável, né? Então, sinceramente, cara, foi um lançamento um pouco esquisito para mim. A gente vê pelo gráfico dele que a 1660 Super tem ali o mesmo custo por frame, só que uma placa que performa mais. Ela está entregando uma média de frames maior, né? E agora nós vamos aqui para o site Tech Power Up, onde ele tem uma tabela bem maior com placas. Nós vemos que fica basicamente naquilo, ela fica entre a 580 e a 590 em performance, fica um pouquinho mais rápida ali, cerca de 4% em relação a 1650 Super. Esse modelo analisado por eles é um modelo customizado, ali um pouco mais rápido, né, dual fan e tal, mas a diferença de preço também existe, né? Nós vemos aqui uma coisa que, isso sim, eu tenho que falar para vocês, porque evoluiu, cara. Porque quando a gente fala assim, a placa aumentou a performance, não é só ela tá entregando mais FPS, mais poder bruto, e sim ela tá entregando o mesmo, consumindo bem menos, cara. Olha por que eu falei para vocês que as Polaris iriam inevitavelmente chegar ao fim. O consumo de energia da 5500 XT tá ali pau a pau com a 1660 Super, que é uma placa mais rápida, mas em relação, por exemplo, a uma 1660, está apenas 16 watts acima, que é uma coisa bem relevante, uma diferença muito pequena. Mas, cara, olha em relação a uma 570, ela está consumindo aí bem menos que uma 570, na casa dos 40 watts a menos, e é mais rápida. Ela está consumindo menos que uma 580, que está lá nos 200 watts, que é o consumo apenas da placa, pessoal. 200 watts versus 126 watts. E olha em relação ao 590, cara, tá consumindo 232 watts versus 126 watts. Cara, a gente tá falando de uma boa diferença, de mais de 100 watts. Então, aumentou a performance da placa graças à evolução da arquitetura RDNA. E isso aqui é relevante não só para aquele cara que vai falar assim, mas eu não ligo, sei lá, para consumo, eu tenho uma fonte boa já de 600 watts, posso segurar qualquer uma dessas placas. Só que quando a placa de vídeo evolui na eficiência energética, o que acontece? O projeto da placa pode ser mais barato. E uma coisa que acontece muito é que o fabricante reaproveitar o mesmo cooler em diferentes gerações. Então, por exemplo,
A AMD pega, a Sapphire pega lá o cooler da Pulse e coloca numa 5500 XT. O que vai acontecer? Provavelmente a temperatura da GPU do VRM vai ficar menor, porque o chip é mais eficiente, ele gasta menos energia, ele dissipa menos calor. Então, além de ter uma placa mais econômica, ela também vai ser mais fria e mais silenciosa. São vários benefícios do aumento da eficiência energética. E isso é um excelente ponto positivo, cara. Porque as Polaris, apesar de serem placas muito boas, elas consomem mais energia que as NVIDIA. Isso era um fato, a gente sabia disso, né? E agora a gente tem uma outra opção aqui, ok? Então, pessoal, basicamente o que nós temos é isso. Se a gente vê o preço aqui no site Newegg, onde já tem as placas para vender, a NVIDIA baixou o preço da 1660 normal, você acha ela por $209, ou seja, $10 acima do preço da 5500 XT, menos memória, só que é um pouquinho mais rápida. Aí beleza. Agora a gente tem aqui a 5500 XT, nos modelos um pouco melhores, custando 209, 239, 224, 219, que é um preço muito próximo da 1660 Super, que é uma placa mais rápida. Esse é o problema de lançar a placa num preço meio salgado assim, né? Você vai ter uma competição com uma placa que é mais rápida que a sua, por mais que tenha menos memória. E volto a perguntar, em que ponto que a maior quantidade de memória vai ser mais relevante com poder de fogo maior na GPU, né? Enfim, então, basicamente é isso, pessoal. Nós temos duas novas placas, sem previsão ainda de chegada no Brasil e nem preços no Brasil, mas com o dólar relativamente alto, as placas de lançamento vão chegar meio caras, isso a gente já sabe. E infelizmente a AMD perdeu uma grande oportunidade. Ela lançou duas boas placas no preço errado, tal como a NVIDIA fez na 1650 original. Uma ótima placa, consumindo pouco, lançada no preço errado, né? E agora a NVIDIA se corrigiu lançando a 1650 Super, que melhorou bem, que essa sim é a verdadeira placa 50 da NVIDIA. Sinceramente, esperava um pouco mais dos preços da placa. As placas são ótimas, são excelentes. Agora, o preço que é o problema, na minha opinião. Isso aqui não é verdade absoluta, é apenas a minha opinião. Encarem como apenas isso, ok, pessoal? Bom, é isso. Então, assim que eu tiver mais novidades, eu trago para vocês. Quem sabe essas placas, de repente, apareçam por aqui. Se a AMD tiver interesse em mandar as placas para mim testar, né? Isso seria muito bom. Eu tenho aqui os testes já da 1650 Super, estou postando já alguns gameplays, alguns vídeos de unboxing para vocês. E é isso aí. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!